Olá, meu nome é Elza Nascimento e estou aqui para dividir com vocês a história de uma mulher extraordinária, uma mulher que é símbolo de luta, de resistência e com certeza um referencial para todas as mulheres. Uma mulher que durante 19 anos e 6 meses, ela luta em busca de justiça. Uma mulher que mesmo em meio à sua fragilidade, tanto física como psicológica, ela não desiste de ir em busca de justiça. E essa é a história da cearense que, nascida na cidade de Fortaleza em 1945, Maria da Penha Maia Fernandes, formada em farmacêutica bioquímica, uma moça extraordinária que ao concluir a sua formação decide em 1974 vir para São Paulo para fazer mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. E aí, o que acontece? Maria da Penha encontra o seu grande amor. Uma história que, se não fosse trágica, uma história, se não parecesse tanto com um filme de terror, tinha tudo para ser um lindo conto de fada. Maria da Penha conhece um jovem extraordinário, gentil, amável, né? Um cara delicado, enfim, sensível, que se apaixona por Maria da Penha. Ela se apaixona por ele, um colombiano, Antônio Marcos, né? Marcos Antônio, na verdade, desculpe, troquei o nome, Marcos Antônio, e os dois se enamoram e decidem se casar. E em 1976 eles se casam, têm a primeira filha. Marcos Antônio está na faculdade para concluir a pós-graduação em economia. Eles, em 1977, após o nascimento da filha, decidem voltar para o Ceará. E lá eles têm mais 2 filhas. E aí Marcos Antônio, nesse meio tempo, ele consegue a cidadania brasileira. Lembra que eu disse que ele era colombiano? Ele consegue a cidadania brasileira. E de repente, a vida de Maria da Penha se torna um caos, se torna um inferno. Aquele homem gentil se torna intransigente, agressivo, né? Um cara que ele não impaciente, intolerante, não só com ela, mas também com as filhas. Então ele agride tanto a esposa quanto as suas filhas. E ali começa o filme de terror, a história de terror, os momentos de terror de Maria da Penha. Marcos Antônio, ele tenta contra a vida da sua esposa por 2 vezes. A primeira, enquanto ela dorme. Enquanto ela dorme, Marcos dá um tiro em suas costas e diz para a polícia que, na verdade, o ocorrido está relacionado aí com um assalto, né? Um assalto à residência, que ele não tem nada a ver com isso, enfim. Ele tenta persuadir a polícia, que claro, depois de fazer toda uma perícia, sabe que ele está mentindo. Enquanto isso, Maria da Penha, ela fica 4 meses em um hospital, tá? Maria da Penha, ela entre cuidados médicos, o tratamento e cirurgias, que ela passou por 2 cirurgias, ela volta para casa paraplégica. E aí ele tenta novamente contra a sua vida, uma segunda vez, e agora eletrocutada. Enquanto ela toma banho, ele tenta matá-la através de choque, né? Eletrocutada. Mais uma vez, além de ludibriar Maria da Penha, dizendo para ela que eles tinham um veículo, que esse veículo tinha desaparecido, enfim, que precisava assinar alguns papéis, entre aqueles papéis faz ela assinar uma procuração, dando para ele plenos poderes para falar por ela, e ali ele tenta dissuadir a polícia em relação ao ocorrido para se livrar, né, da prisão. Enfim, Maria da Penha, dentro de toda aquela situação vivida, ela também passa 15 dias em cárcere privado. Ele a tranca. E esse foi o calvário dessa mulher durante esse período. É claro que familiares e amigos, vendo tudo o que estava acontecendo, veio de encontro com essa mulher, veio de encontro a Maria, e dentro dos trâmites jurídicos, conseguiu tirar Maria
da Penha de dentro de casa. Porque a mulher, você sabia, né? A mulher naquela época, se ela saísse de casa, ela perdia todos os direitos. E se não fosse amparada por lei, ela poderia perder a guarda das crianças. Então teve aí todo um trâmite jurídico para ela sair de casa, apesar de tudo o que estava acontecendo. Esse homem passou 8 anos. Foram 8 anos para que esse homem acontecesse o primeiro julgamento desse camarada. Em 1985 foi quando ocorreu o crime e o primeiro julgamento aconteceu em 1991. E aí ele foi condenado por 15 anos. Foi condenado para ficar 15 anos de trás das grades, né? Mas, infelizmente, seus advogados, bons advogados, conseguiram fazer com que ele saísse pela porta da frente, né? E não ficou preso. Fizeram apelação lá e ele não ficou preso nem um dia. Mas Maria da Penha, você acha que ela desistiu? Não. Ela não desistiu, ela continuou firme e forte. E Maria da Penha escreve um livro, ela decide escrever um livro sobre a história, sobre o que ela passou. E esse livro tem um tema, vem com um tema sobre, o tema é Sobrevivi, Posso Contar. E ela escreve a sua história em 1994, é quando ela escreve esse livro. E aí, em 1996, tem o segundo julgamento desse sujeito, 5 anos depois do primeiro, né? Ele tem aí uma sentença de 10 anos e 6 meses de prisão. E, novamente, esse camarada fica livre, leve, solto, né? Novamente, os advogados dão um jeitinho e, ó, o camarada, pé na estrada, como se nada tivesse acontecido. Mas você acha que Maria da Penha desistiu? Não, ela não desiste. Ela não desiste porque ela é uma mulher perseverante. Ela sabia que precisava de justiça, que não era justo, né? Um tiro nas costas, depois ser tentado dentro do banheiro enquanto tomava banho, agredida, né? Então é difícil, deixar isso pra lá não podia. E o que acontece? Em 1998, o caso de Maria da Penha teve uma repercussão internacional. Enquanto isso, a justiça brasileira, firme e forte, fingindo que nada acontecia, que o problema não era com ela, que não era responsabilidade dela. Com certeza, essa foi a segunda maior violência sofrida por Maria da Penha, né? A negligência da justiça brasileira em relação ao seu caso. Não só o seu caso, mas em relação a todos os casos de mulheres que ocorriam até então, e a justiça simplesmente dizia, olha, briga de marido e com mulher, não se mete a colher, mulher é propriedade do marido, enfim, não vamos nos meter, por quê? Por quê mesmo? Porque mulher não é gente, né? Enfim, porque a Constituição diz que nós temos direito à vida, de preservação da vida, enfim. E aí a gente não entende como é que a justiça brasileira, em relação a nós mulheres, se comportou todo aquele tempo naquela forma. 1998, um ano muito importante, foi quando acontece aí a repercussão do caso Maria da Penha, que sai do âmbito brasileiro, aqui do Estado, e ele, né, vai rumo a agora ganha status internacional. E aí o Centro para a Justiça e o Direito Internacional, juntamente com o Comitê Latino-Americano do Caribe, em defesa do direito da mulher, denuncia o caso para a Comissão Internacional de Direitos Humanos e Organização dos Estados Americanos. Mesmo diante de um litígio, né? Mesmo diante aí de uma prensa internacional, o qual trazia uma questão grave, né? Uma questão de violação contra os direitos humanos, até porque nós somos humanos ou não? Eu acho que sim, né? Nós mulheres somos seres humanos. E aí
Ele diz, não, tem uma violação, essa mulher sofreu violação aí dos seus direitos enquanto cidadã mesmo, enquanto pessoa, né? O dever do país era proteger. E o estado do Belém do Pará, tinha ocorrido no estado do Belém do Pará uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, tá? E ele assinou um termo, foi assinado um termo aí, um pacto, né? Onde o país, ele garante aí, se compromete em proteger, né, o direito e punir também, erradicar a violência contra a mulher. E, mediante tudo isso, bom, ele se faz cego, surdo e mudo e finge que não é com ele. O Estado finge totalmente que não tem nada a ver com a história. E o que acontece? Nada. O Brasil não se manifesta. Ele fica mudo, calado e permanece omisso ao caso de Maria da Penha. E aí, em 1998 a 2001, o Brasil recebe 4 ofícios por causa do silenciamento, né, diante as denúncias. E aí o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Agora, o caso de Maria da Penha não era só um caso de uma mulher, né? Unicamente daquela mulher. Não era um caso exclusivo daquela mulher. Agora tem um olhar que se estende para todas as mulheres. Então, como esse país está tratando as mulheres? Peraí, né? Diante de um caso como esse, dentro de um absurdo como esse, o país é omisso. Então, peraí, temos que dar uma olhada, observar o que está acontecendo. E aí ele na verdade, ele vai ser responsabilizado por negligência, né, intolerância. E a história de Maria da Penha, essa história, na verdade, o que é que ela nos traz? Ela nos traz o quê? Um exemplo do que acontecia no Brasil. Que começa a se perceber que é algo sistemático, sem que os agressores fossem punidos. Então não havia uma punição, né? Ó, tanto faz e tanto fez. Belezinha, né? Mulher, gente, sei, tô até... Bom, eu... Falar o quê, né? E aí o que acontece? Ele na verdade, como eu falei, ele é notificado. E nessa notificação, a Comissão Internacional Interamericana de Direitos Humanos deu a seguinte recomendação ao Estado brasileiro. Recomendou ao Estado o seguinte: complete, viu, rapidamente e efetivamente o processo penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da senhora Maria da Penha Maia Fernandes. 2. Proceda a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de determinar a responsabilidade pela irregularidade e atrasos injustificados que impediram o processamento rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as medidas administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. 3. Adotar, sem prejuízo das ações que possa ser instaurada contra o responsável civil da agressão, as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e material pela violência aqui estabelecida, particularmente por sua falha em oferecer um recurso rápido e efetivo por manter o caso na impunidade por mais de 15 anos e por impedir com esse atraso a possibilidade oportuna de ação e indenização civil. 4. Prosseguir, intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal, tá?
prosseguir, intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal, ou seja, a tolerância do Estado e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Ora, bolas, como assim? Tentar contra a vida não é um crime? E por que tentar contra a vida de uma mulher não seria um crime? Enfim, tinha aí um paradoxo, né? Na justiça. A justiça fechava os olhos e tudo bem. E aí a recomendação foi prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal, tratamento discriminatório. Então tinha um tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica. Tinha ou ainda tem? Né? Essa é a pergunta. A comissão recomenda particularmente o seguinte, e aí ela continua. Medidas, a partir de agora, medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica. Meus amigos, isso foi em 2006, né? Enfim, 2001 parece essa recomendação, estamos em 2020. E parece que ainda a parte 1, tá? Ainda não foi cumprida. A gente ainda percebe, né? Muita intolerância. A gente ainda percebe ainda esse olhar de que é que você fez. Você é culpada, tá? Não. O marido não vai se colocar contra a mulher se ela não tiver feito alguma coisa. Tem muitos aí que quando chega para atender uma ocorrência assim que eles se comportam. B, simplificar os procedimentos judiciais, deixar algo simples, né? Desburocratizar, simplificar isso. Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual. Todo o processo tem que ser curto. E é curto. Vocês, mulheres aí, o que vocês acham? Sem afetar os direitos e garantia de devido processo. B, o estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à sua gravidade e às consequências penais que gera. Multiplicar o número de delegacias. Ai, vamos lá, tá doendo, ó? Dói, não dói? Dói. 230 mil habitantes da cidade de Hortolândia. Cadê a nossa delegacia da mulher? Não temos. Não temos, né? Bom, tudo bem. Nós não temos a delegacia da mulher. Até porque, né? Nós sendo maiorias, nós, mulheres sendo maioria, votantes. Nós sabia? Nós somos maioria votantes. Mas lá na Câmara, você sabe quantas vereadoras tem lá para falar em favor desse assunto, para falar a respeito disso, sobre direito da mulher, para falar a respeito das injustiças, da criação de uma delegacia, da proteção à mulher, de cumprir tudo que está aqui de alguma forma, de criar políticas públicas direcionadas à mulher? Bom, lá só tem uma. E isso já vem aí, é histórico, tá? Eu nem lembro se já teve duas ao mesmo tempo, não me recordo. Mas se houve, foi o máximo. 19 cadeiras, 19 agentes públicos, 19 agentes políticos, 19 cadeiras. E hoje, nós sendo a maioria, nós elegemos homens. Apesar de todas as injustiças que sofremos, né? Então, a Delegacia das Mulheres também é uma recomendação. Uma delegacia policial especial para a defesa dos direitos da mulher. Então, se você quiser, vai em Sumaré ou vai em Campinas, porque em Hortolândia nós não temos, tá? E dotá-las de recursos especiais necessários à efetiva tramitação e investigação de todas as denúncias de violência doméstica, bem como prestar apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes judiciais. E aí vem a letra E. Inclui em seus planos pedagógicos, planos pedagógicos de ensino, unidades curriculares destinadas à compreensão da importância a quê?
do respeito à mulher e a seus direitos, reconhecido na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Então essa foi a recomendação, tá? Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi feita ao país, ao Brasil aí, diante da negligência em 2001, diante da negligência ao caso da Maria da Penha, tá? E aí o que acontece? Surge a lei, né? E como surge a lei? Conforme se verificou, era preciso tratar o caso de Maria da Penha como uma violência contra a mulher em razão do seu gênero, né? Como foi falado. Ou seja, o fato de ser mulher, tá? Reforça não só o padrão recorrente desse tipo de violência, mas também acentua a impunidade dos agressores. E aí, diante da falta de medidas legais e ações efetivas, como acesso à justiça, proteção e garantia de direitos humanos a essas vítimas, em 2002, foi formado um consórcio de ONGs, tá, feministas, para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica, à família e contra a mulher. Tá? E aí tem aqui o nome de várias ONGs que se colocaram a defender aí, né, uma lei mediante a defesa da mulher. E o que acontece? Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, o projeto de lei número 4.559 de 2004 da Câmara dos Deputados chegou ao Senado em 2006. Exatamente em 7 de agosto de 2006, essa lei foi aprovada, tá? Com unanimidade por ambas as casas. E assim, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, que leva o nome dessa mulher que não desiste. Imagina agora você, uma mulher que fica paraplégica, uma mulher que passa por todas essas agressões físicas e psicológicas. E mesmo assim, com todas as ameaças, que provavelmente ela deve ter sofrido outras ameaças, ela não desiste e continua firme e forte. Hoje ela tem uma instituição muito forte, faz palestras. Em 2010 ela reescreve o seu livro e coloca todas as nuances do processo nesse livro, tá? E aí, Elielza, por que você fez esse vídeo? Porque estamos no agosto lilás e a maioria das mulheres não sabem por que do agosto lilás. É referente ao aniversário da Lei Maria da Penha, que a partir daí começa a se criar outras leis. É claro que também já teve aí muitas batalhas para desmerecer a lei, né, para regredir tudo isso, mas com certeza não vamos permitir. E a ideia é essa, mulheres, já vencemos tantas batalhas, já chegamos em lugares tão altos, né? Já fomos rompemos tantas fronteiras, mas isso aqui é política. Isso aqui é política. E é o seguinte, ou a gente entende que o próximo passo é ocupar um espaço político, estar lá na Câmara Municipal, ou na Prefeitura, ou na Câmara Legislativa do Estado, ou da União, né? Lá na Assembleia Legislativa, ou lá no Senado, ou que na Presidência da República, não importa. É preciso que nós mulheres tenhamos essa visão de mundo, porque é lá que eles decidem tudo. Tá bom? Então, até 2006, não tínhamos uma lei aí que nos amparasse. E por que eu fiz questão de contar essa história? Porque às vezes eu escuto algumas pessoas, né, até mulheres, essa lei não funciona, porque, né, desmerecendo. Mas, gente, para imaginar aí a história dessa mulher, de como foi sofrida, até chegar à construção de uma lei que disse assim, peraí, mulher, tu é gente, ó, mulher, peraí. Eu, Estado brasileiro, tá? Reconheço você como gente, como ser, tá? Como um ser único, um ser de direito. E que ninguém pode
simplesmente achar que é dono da tua vida. E ninguém pode, né, tentar contra você de forma ilesa, tá? Então, cara, sem essa lei, nós estaríamos totalmente desprotegidos. Com certeza, graças a Deus, outras, né, emendas estão sendo feitas, homens aí que ficam, como é que eu posso dizer, molestando mulheres em ônibus, né, em outros locais, como a gente já viu por aí, e que agora tem a lei também do assédio, e isso é muito importante. Mas é preciso que nós continuemos aí nessa batalha, nessa luta, e possamos entender que isso foi algumas batalhas, tá? Mas a guerra não foi vencida. Tem muitas lutas a serem travadas. A mulher precisa ter sua garantia de saúde, ela precisa ter saúde, ela precisa que o Estado, ele entenda, né, que ele possa fornecer também a saúde mental, saúde física, né, a prevenção aí na questão da saúde da mulher, na questão do trabalho, em todas as questões que ainda estamos ali no cantinho, à margem, né? Onde na maioria de nós nos resta o que ser empregada doméstica, e não é desmerecendo, mas nós também podemos exercer outras funções, por que não? Esses dias conversando com uma amiga minha, e ela diz assim para mim: Elza, eu tenho X anos e já fiz curso já fiz curso de secretariado, administração, fiz isso, aquilo, mas até hoje o único trabalho que eu encontro é de faxineira. Eu tenho outra amiga minha que ela também fez a faculdade de administração, mas ela nunca conseguiu exercer. E eu tenho outras amigas minhas que pode não parecer. Alguém pode dizer assim: Elza, tá falando besteira, mas na intimidade, sabe? Lá no Zap, no particular, elas chegam até mim e dizem assim: deixa eu te contar a minha história. E quantas mulheres que têm uma vida de violência dentro de casa e que a vizinha nem imagina. Só ela e os filhos, porque ela sente vergonha. E ela vai resistindo porque ela não tem para onde ir. Ela vai resistindo porque ela psicologicamente já está presa a esse agressor. E ela vai ficando nesse ciclo de violência. Então, olha, minhas queridas, vamos despertar para a vida. Agosto Lilás é um mês muito especial e vamos valorizar a nossa lei aí, que leva o nome dessa mulher tão extraordinária. Em outro momento eu vou ler essa lei para vocês. É preciso ler, né? Ler a lei, conhecer o que tem lá. Porque uma hora, se precisar, você sabe exatamente quais são os seus direitos e o que reivindicar. Tá bom? É isso. Fique com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!